você responder explicando, certo? Começou a gravar agora. Você começa. Então eu quero o seguinte, eu gostaria que eu estou com 20 alunos, 30 alunos, que era para estar com quanto? Com 80, né? Mas tudo bem. Os 50 que estão faltando, daqui a pouco eu vou fazer chamada, aí não pode depois reclamar dizendo que não está entendendo, né? Mas eu gostaria de aproveitar a aula de hoje para a gente tirar dúvida dos dois capítulos, certo? Porque eu já comecei com calorimetria e vou continuar com calorimetria, já aprontei a aula de calorimetria, mas gostaria de vocês tirarem dúvidas. Aí só tem dois tipos de aluno. O aluno é, que não viu ainda as questões, tá? Então ainda não tem dúvida nenhuma, ou alunos que viram as questões e podem ter dúvida em alguma questão. Eu queria dar esse espaço para tirar dúvida, certo? Então eu queria que alguém aí entrasse, dissesse qual a questão, porque é preciso que você tenha lido o livro, né? Eu sei que vocês têm muitas matérias, esse tipo de coisa todo, mas física é uma delas, né? Então, eu gostaria, porque caso não apareça, aí eu vou continuar o assunto e vou continuar o assunto que hoje é capacidade térmica, que é o assunto que a gente vai continuar dando. E outra coisa, a atividade é preterivelmente até o dia 22, tá? Então, vocês têm até o dia 22 para entregar, impreterivelmente, até as 23h59. Depois disso, eu não aceito mais o trabalho, tá? Não aceito mais. São 5 questões de cada capítulo, não aceito mais. Vamos lá, eu tenho já aqui, boa tarde, professor, estou com dúvida em relação às questões 5, 6 e 9 do capítulo 2. Não sei bem como respondê-las. O senhor poderia ajudar agora? Vou tentar. Estou fazendo, não tenho nenhuma dúvida. Tenho dúvida na questão 6 do capítulo 2. Pronto, aí eu não consegui compreender ela. Beleza. Então vamos lá, vamos para o capítulo 2. Deixa eu ver se eu estou com ele gravado aqui. Se eu não tiver com ele gravado aqui, não tem problema. O capítulo 2 é escala termométrica, né? Questão 6 do capítulo 2. Acho que não é isso, não. Deixa eu apagar esse, abrir esse. Questão 6 do capítulo 2. Questão 5, 6, né? Acho que é essa aqui, né? Me confirma aí se é essa daqui. Assim que é no gráfico, tal. 6, essa em um termômetro contendo um líquido, grandeza termométrica, o comprimento H, e 7 é na escala termométrica, pá. Aí eu quero ver se essas são essas questões mesmo que vocês... É isso mesmo? Pronto, tá bom. Avisar que vai atrasar um pouco, tudo bem, não tem problema. Beleza, então vamos lá, vamos fazer as 5, 6 e 7. Vamos fazer as 5, 6 e 7. Deixa eu copiar ela. Deixa eu copiar para ver se eu gravo em outro lugar. Vou ver se eu aumento o tamanho dela. Gente. Bem, não deu certo. Vamos botar em outro lugar. 5. Eu já sei o que aconteceu por aí. 5, 6 e 7.
ficou grande demais, mas até não ficar grande demais não é problema. Então vamos fazer a 5. Deixa eu abrir uma só para fazer questões. Fazer a primeira a 5, depois a 6, depois a 7, tá certo? Aí eu quero ver se eu tiro o máximo de dúvidas possível antes do intervalo. Caso não tire todas as dúvidas, não tem problema. A gente na próxima aula continua tirando dúvidas, tá? Agora, quem está trabalhando, quem não está trabalhando aí, não. Beleza, ó, ele fala o seguinte, no gráfico, a seguir está representada a relação entre os valores, desculpa gente, eu estou meio zonzo com esses remédios todos, os valores de medidas de temperatura em dois termômetros X e Y, tá? De escalas lineares. O que é que significa escalas lineares? Significa o seguinte, que obedece uma regra de 3 simples, ou seja, quando cresce de forma linear, tá? Não cresce de forma, uma equação do segundo grau, etc. Tal. Mas eles crescem de formas escalares lineares diferentes, ou seja, uma cresce mais que a outra. Qual é o valor que mais se aproxima do valor indicado por y, quando x indica 42,5? É o seguinte, aqui você tem uma escala que relaciona x e y, tá? Então, veja o seguinte, isso aqui não tem nada a ver exatamente com termologia não, tá? Isso é a equação do primeiro grau, simplesmente a equação do primeiro grau do tipo ax mais b, tá? Ó, essa imagem que eu falei que ia aparecer aqui, que é a gravação que eu fiz lá. Depois eu faço o upload. Tá, quem foi que fez essa pergunta aqui? Quem está no dúvida na 5? Lesandre, viu, Lesandre? É uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, para você saber o coeficiente angular e o coeficiente linear, basta você substituir por valores conhecidos. Ou seja, você sabe que quando x é 30, y vale 50. E quando x é 50, y vale 90, porque foi dado, né? Foi dado. Então, aí você consegue descobrir tanto o valor de A como de B, coeficiente angular e o coeficiente linear. Ou seja, y, aqui, ó, quando x é 30, y é 50. Então, y é 50 quando x é 30. Então, você faz a primeira equação. A segunda equação é, quando x for 50, y é 90. Então, y é 90 quando x for 50. O melhor aqui é você multiplicar uma das duas por menos 1, tá? Para o b ficar negativo e desaparecer o b, você saber o coeficiente linear. Então, você multiplicar essa por menos 1, você tem menos 50, é igual a menos, estou multiplicando essa aqui de cima, tá? Menos a vezes 30, menos b. E agora você soma essas duas equações. Somando essas duas equações, você tem 90 menos 50 dá 40. 50A menos 30A, você vai ter 20A. E mais B menos B, zero. Então, tchau. Então, A vai ser 40 sobre 20, que vai dar A igual a 2. Agora que você sabe que A é igual a 2, você vai substituir A em qualquer uma dessas aqui para ou nessa, para saber, desculpa, ou nessa daqui de cima. Vamos substituir nessa daqui. A igual a 2, desculpa, eu escrevi A igual a igual a 2, né? A igual a 2, né? 40 dividido por 20, 2. Beleza, vamos substituir nessa daqui de cima, essa daqui. Então, vamos pegar nessa equação 1 e vamos substituir A igual a 2. Então, temos 50 igual a 2 vezes 30 mais B. Aí eu sei o valor de B. 50 vai ser igual a 2 vezes 30 é 60, né? Mais B. Então, B vai ser o quê? B mais 60
igual a 50. Passando 60 para cá, você tem 60 negativo. Né? Então, B igual a 50 menos 60 vai ficar menos 10. Então, agora você sabe tanto A quanto B. Então, já que você sabe tanto A quanto B, você faz sua equação do primeiro grau. Tá? Que não tem nada a ver com termologia. Né? É a equação do primeiro grau, do tipo AX mais B. Você sabe que o seu A vale 2, porque é 40 dividido por 20, vale 2. Então, 2x mais B. Mas só que B é menos 10, então 2x menos 10. Ele quer saber quando x indica 42,5, quando x indica 42,5, então y vale quanto? Vai ser 2 vezes 42,5 menos 10. Né? 42,5 vezes 2 vai dar 85, né? 85 menos 10 vai dar 75. 75 o quê? Ele nem fala que tipo de termômetro, qual é a escala e tal. Então ele vai estar marcando 75. Deixa eu dar uma olhada no gabarito do livro, tá? Só porque eu recortei o gabarito do livro para vocês. Tá? É o capítulo 2, né? Capítulo 2, questão 5, só para ver qual foi a resposta que ele colocou. Ele colocou y, ele botou y igual a 75 graus y. Eu não botei graus y porque ele falou que x indica 42,5, então y indica 75, tá? Beleza? Então eu queria ver com essa questão, tá entrando e saindo de tamanho do Lisandre, você entendeu a quinta questão, Lisandre? Lisandre está aí? Entendeu? Beleza. Eu vou pegar e vou tirar uma foto, tá? Vou tirar uma foto aqui e botar no grupo, porque vocês não têm trabalho de copiar agora, tá? O restante é só a solução, né? O restante é só a solução mesmo, que dá 75, tá? Pronto, agora vamos ver as próximas questões. Então vamos ver se a gente consegue voltar isso aqui tudo. Não, deixa eu falar, eu vou escrever mais aqui embaixo. Deixa eu pegar a questão, é a questão 6, né? Agora, questão 6 está aqui. Questão 6 tem duas partes, então eu vou cortar ela em duas partes. Eu vou cortar ela em duas partes. Deixa eu copiar ela em duas partes, depois eu amplio ela. Eu vou ampliar ela, tá? Deixa eu... Porque ela tem duas partes. Agora eu vou selecionar aqui e vou aumentar de tamanho para vocês verem melhor. 250 ficou um pouquinho grande demais, mas é melhor ficar grande demais do que pequeno demais. Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui, abrir essa outra janela. Vamos lá. Deixa eu colar ela aqui embaixo. Pronto, aqui está bem grandona aqui. E vamos discutir ela, tá? Vamos ver se a gente entende ela junto, tá? Porque eu nunca vi essas questões, não. Tá bom?
ou eu vi no ano passado, sei lá, mas eu gosto de ver junto com o aluno, tá? Para tentar raciocinar junto com ele, tá bom? Então ele fala o seguinte, ó, em um termômetro contendo um líquido, tá? Não sabe que líquido é esse, a grandeza termométrica é o comprimento H, ou seja, a coluna H, então vê só, a grandeza termométrica é essa coluna H, eu vou botar em vermelho aqui, porque está em vermelho, é essa coluna H aqui, tá? A grandeza termométrica significa o seguinte, significa que é alguma coisa que varia com o comprimento, tá? Da coluna líquida. A seguir, representa-se esquematicamente a relação entre a temperatura em graus centígrados, na escala Celsius, e a altura H em centímetros. Então, essa altura H está em centímetros, tá? Então, veja o seguinte, aqui você vai fazer uma relação normal, como você faz toda vez, tá? Ou seja, a regra de 3 é básica, ou seja, o comprimento, porque é o seguinte, essa grandeza, como é uma grandeza termométrica, significa que o comprimento dela varia com a temperatura, né? Então, se o comprimento varia linearmente com a temperatura, significa que esse comprimento aqui está para esse aqui todo, assim como esse comprimento aqui, deixa eu botar em azul, esse comprimento aqui está para esse aqui todo, tá? Então, veja, na escala centígrada, vou colocar, deixa eu botar em marrom aqui, na escala centígrada fica a temperatura em centígrados, vou medir, está para a temperatura em centígrados aqui parte do zero, né? Então, C menos zero. C menos zero é o próprio C, né? C menos zero, certo? Está para 100, tá? Assim como desse lado de cá, você tem uma altura, mas essa altura daqui para cá não é H. Por quê? Porque você começou a medir do 2. Então não é H. Essa altura aqui é essa diferença daqui para cá. Essa diferença é H menos 2. Então H menos 2, certo? Está para essa altura toda, daqui para cá. 22, ele marca 100 graus centígrados. Quando está com 2 centímetros, marca 0 graus centígrados. Ou seja, ele passou de 2 para 22, então ele subiu 20, né? Você vai colocar 22, desculpa, gente, deixa eu voltar aqui. 22 menos 2, né? E aí você já viu como é que passa de uma escala para outra. Você tem C sobre 100, é igual a H menos 2 dividido por 20, né? Ó, 100 é divisível por 20, então eu posso simplificar por 20 de ambos os lados. 100 dividido por 20 dá 5. E aqui fica H menos 2, tá? E aqui você pode jogar do jeito que você quiser. Se você quiser passar esse 5 para cá, você fica C igual a 5H. Cuidado agora, viu? Menos 2 vezes 5, 10, tá? Então, se você tiver a altura e quiser passar para centígrado, é assim. Se você tiver o centígrado e quiser para a altura, esse menos 2 passa para cá somando, e você vai ter H é igual a C sobre 5, ou C vezes 0,2, a mesma coisa, mais 2, porque esse 2 vai passar para cá, né? Mais 2. Todas duas mostram, todas essas três, na realidade, equação 1, equação 2 e equação 3, mostra como é que a altura está se relacionando com graus centígrados. Então, ele está pedindo, expresse matematicamente a relação que fornece a temperatura em graus Celsius em função da coluna líquida. A temperatura em graus Celsius em função da coluna líquida seria essa equação que eu coloquei aqui como 2, tá? A resposta da letra A expressão que mostra é a relação que fornece a temperatura em graus centígrados a partir da
A altura é a altura vezes 5 menos 10 dá a temperatura em graus centígrados. E ele pergunta qual é o valor da temperatura na escala Celsius para a altura de 15 centímetros. Então, você vai substituir a altura aqui de 15 e multiplicar por 5. Então, você vai fazer uma conta básica. Você vai usar essa equação 2 que a gente achou aqui. Então, a temperatura em centígrados vai ser 5 vezes a altura, que é 15 centímetros, né? Depois a gente vê se faz sentido, tá? Menos 10, tá? Ó, 15 vezes 5 vai dar 50 mais 25, dá 75, né? 75 menos 10 dá 65 graus. 65 graus Celsius. Ora, 65 graus Celsius está mais ou menos por aqui, né? Vê aí. Está mais ou menos por aqui, concorda? Está acima de 50, está acima da metade, está mais ou menos por aqui, né? Tem uma certa coerência, né? 65 graus Celsius se relaciona com a altura de 15 centímetros, tá? 15 centímetros equivale a 65 graus Celsius. Então, isso aqui eu não vou nem olhar a resposta não, porque eu acho que aqui não tem como a gente ter errado não. Eu vou dar um print nessa tela e vou botar aqui no grupo, mas eu vou perguntar se você entendeu, por esse instantinho, tá? Eu quero ver se você entendeu direitinho. Eram várias pessoas, né, que estavam com dúvida nessa questão. Maria Eduarda, também a Lisandre. Eu queria ver se Maria Eduarda e a Lisandre entenderam. Entendi, obrigada. E a Maria Eduarda? Maria Eduarda, está aí? Isso. Entendi. Vou passar para 6, tá? Maria Eduarda, depois você bota a sua opinião aqui, porque não está colocando agora. Então, eu vou passar para a questão 9, né? Questão 9, desculpa. Não é a 6, não é a 9 do capítulo 2, né? Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir a 9. A 8 está aqui, a 9. Tá. Essa 9 está meio quebrada aqui. Eu vou copiar ela toda. Ela está meio quebrada porque ela pega uma parte da 8, né? Então eu vou copiar aqui, deixa eu dar uma aumentada nela. Deixa eu dar uma aumentada nela. Pronto. Deixa eu copiar aqui. Vou colocar lá para a gente conversar. Pronto, deixa eu botar isso aqui mais para cima. Pronto, vamos conversar sobre essa 9 aqui, tá? A 9 diz o seguinte, a temperatura, deixa eu deixar aqui, pronto. A temperatura é tal que 18, né? Uma temperatura é tal que 18 vezes o seu valor na escala Celsius. É o tal negócio, você tem que explicar, você tem que traduzir para matematiquês o que ele falou em português, tá? Então, veja só, uma temperatura é tal que 18 vezes seu valor na escala Celsius, ou seja, se você tiver o valor na escala Celsius e multiplicar por 18 vezes, eu estou traduzindo o que ele está escrevendo aqui, é igual a menos, como é que é? É igual a menos 10 vezes. Rapaz, o pessoal gosta de fazer. O quê? Não entendi. Não entendi. Alguém falou aí, eu não entendi.
é igual a menos 10 vezes seu valor na escala Fahrenheit. Foi isso que ele falou, tá? Acabou. É só o cara querer fazer uma questão bonitinha, sei lá, o cara tem um trauma aí na vida e quer fazer uma questão linda e maravilhosa. 18 vezes a escala Celsius é igual a menos 10 vezes Fahrenheit. Então a gente escreveu o que ele falou. Qual é a relação entre Celsius e Fahrenheit? C sobre 5, não é isso, né? Se eu não me engano, eu acho que é isso. F menos 32 sobre 9, não é isso? C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Só que eu vou ter que jogar. Eu quero saber o valor de F, né? Então, vê só, eu vou ter que pegar no lugar de C, eu tenho que colocar alguma coisa em função de F, entendeu? No lugar de C, eu tenho que colocar alguma coisa, porque ele não quer a temperatura nem em Fahrenheit, né? Então, no lugar de C, eu tenho que isolar o C aqui para jogar aqui e ficar tudo em função de Fahrenheit, aí eu resolvi o problema, tá? Então, se 18C é igual a menos 10 Fahrenheit, significa que C é igual a menos 10 F sobre 18, certo? É uma brincadeira, né? Esse é um tipo de questão, francamente, que não dá tesão nenhum. Me desculpa essa palavra, mas não. Sabe como é? O cara quis inventar uma questão bonita e, francamente, não é bonita, não. Porque não tem nada demais. No lugar de C, você vai colocar isso, tá? Então vai ficar menos 10 F sobre 18 sobre 5 é igual a. Aí ele quer saber se você sabe fração, né? É isso que ele está querendo testar, se você sabe fração, não se você sabe temperatura, escala termométrica, nem nada. Esse 18 está dividindo, esse 5 está dividindo. Então, eu tenho menos 10F, 18 vezes 5. Você multiplicar 18 por 5, a dica que eu dou para vocês é dizer que 5 é 10 sobre 2. Então, é 18 vezes 10 sobre 2. Então, é 180 sobre 2 dá 90, tá? Então, 18 vezes 5 vai dar 90. F menos 32 sobre 9. Ora, 9 eu posso cortar com 90, vai dar 10, né? Vai dar 10, aí eu tenho menos F. Vê só, eu vou cortar esse 10 com esse 10 aqui agora, tá? Vê se você está me seguindo. Menos F, porque eu cortei esse 10 com esse 10 aqui agora. Menos F é igual a F menos 32, né? Aí, se eu passar esse F para cá, vai ficar menos 2F, porque menos F vai ficar menos 2F, vai menos 32. Aí eu vou tirar o sinal, 2F igual a 32, F igual a 16 graus Fahrenheit. Essa questão, eu peço perdão pelos autores do livro de fazer uma questão besta dessa, tá? Porque a questão, quando você diz assim, que qual a temperatura que Celsius é. Desculpa, deixa eu botar outra coisa. Quando eu pergunto assim, uma pergunta interessante, eu perguntar qual a temperatura que a Fahrenheit é igual a Celsius? Qual a temperatura que a gente vai fazer esses cálculos mesmo que a gente fez e vai encontrar 40 graus Fahrenheit é igual a menos 40 graus Fahrenheit é igual a menos 40 graus Celsius. Tá? É uma temperatura interessante, tá? Porque é o único ponto que as duas escalas marcam o mesmo valor. Tá? Agora, eu dizer, qual o interesse científico de saber qual é a temperatura que 18 vezes a escala Celsius é menos 10 vezes a escala Fahrenheit? Eu digo, qual é o interesse científico de saber isso? Tá? É uma questão. E foi do IMED, Rio Grande do Sul. Tá? IMED, não sei, não, Instituto de Medicina, sei lá. Bem, mas a maneira que a gente resolveu foi, a gente isolou o C. Na hora que a gente isolou o C, a gente colocou aqui no C o que ele falou que ele era. Então a gente colocou o que ele era.
Aí depois foi só conta de matemática. Ele pensou, esse 18 está dividindo, o 5 está dividindo também, então é 18 vezes 5 no denominador, que dá 90. 90 eu simplifiquei com esse 9 aqui. Aí deu 10. Tinha menos 10F em cima, tinha 10 embaixo. Eu simplifiquei, só ficou menos F. Então ficou menos F igual a F menos 32, porque o 9 foi embora aqui, né? Aí ficou menos 2F igual a menos 32, 2F igual a 32, F igual a 16. Depois vocês conferem. Eu não vou conferir no livro não, tá? Porque eu acho uma questão besta, sabe? Eu vou tirar um print, porque é uma questão, sabe, que do ponto de vista da física não tem nenhum valor, entendeu? Não tem nenhum valor. Gente, eu vou pedir para vocês assinarem, deixa eu só fazer uma... Eu vou pedir a gentileza de vocês, eu vou pedir para vocês assinarem, mas deixa eu só fazer o upload do vídeo do terceiro ano. É rapidinho, tá? Hoje é dia 11, né? 11. Deixa eu só fazer o upload dessa... Só um instantinho, tá, gente? Então eu vou ver aqui, para quem fez a pergunta, para ver se tirou a dúvida, tá? Para ver se tirou a dúvida, e ver também o quanto foi besta a pergunta, entendeu? Foi quem perguntou, foi Lisandre. Lisandre, você entendeu essa questão a questão 9? Entendi, professor, obrigada. Só é tipo substituir o C, né? Substituindo ele, encontrando o valor, aí faz. Exatamente. Exatamente. Mas você entendeu que essa questão é uma questão muito besta? Porque, porque, Entendi. porque ele falou, curiosidade científica, uma curiosidade muito grande cientificamente. Quando é que 18 vezes a escala Celsius é menos 10 vezes a escala Fahrenheit? Que curiosidade científica é essa que ele tem, pelo amor de Deus? Aí a gente isolou o C e substituiu na equação, porque ele quer o F. Aí a gente saiu fazendo conta de matemática. Então, o que ele quis não foi saber se você sabe física, se você sabe grandeza termométrica, se você sabe fração, né? Porque aqui a gente dividia uma fração pela outra, né? Podia repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Na verdade, eu vejo que está no denominador e multiplico o denominador, tá? É a minha maneira de fazer, mas você pode fazer da maneira que você quiser. E daí a gente saiu simplificando e achou. E eu estou com tanta raiva dessa questão que não fui nem olhar o gabarito, não. Eu vou olhar o gabarito só de raiva. É a questão que 9, questão qual? A questão é 9. É a questão 9. Qual é a unidade? A unidade. Questão 9, pronto, ele botou a letra B. No gabarito do livro está a letra B. Tá? Bem, mas vamos lá. Deixa eu fazer a chamada agora. Eu gostaria. A gente está com 45 pessoas, era para estar com 80. 45, 3 sou eu, tá? Então era para estar com 80, tá? Então esse pessoal que não está assistindo a aula, depois eu vou passar tudo para o Lisandro, porque. Lisandro, não, com o Leandro, porque depois reclama, não estou entendendo nada, não sei o que, vem com um negócio e a pessoa não está entendendo. Agora, vocês devem fazer as questões. Por favor, comecem a assinar aqui a listagem, porque é o momento que eu deixo gravado aqui. Nossas aulas todas, elas são gravadas, tá? E desculpe se minha voz está meio arrastada, gente. Eu começou a inchar, meu pé começou a inchar. Aí teve um dia que eu não consegui andar. Podem assinar, pessoal. Cadê? Por que vocês não estão assinando? Assine aí, bote seu nome e a turma.
Vamos, pessoal, ninguém está assistindo aula, não. Professor, você tem que descer o negócio dos comentários. Ah, é porque não está aparecendo aqui para mim, mas aqui no outro está aparecendo. Eita, está acontecendo algum problema, porque aqui não está aparecendo o chat para mim, não. Professor, você tem que descer o chat. Ah, peraí. Não, tudo bem. Agora apareceu. Deixa eu voltar aqui, que eu tenho que gravar, tá? A Aline falou, física me dá um desânimo. É porque você não está entendendo, Aline. Na hora que você começar a entender, você vai ver que não dá desânimo nenhum, não. Física é bem legal. Ainda mais quando a gente faz experiência, tá? Deixa eu gravar aqui, desde Ana Clara, que foi a primeira. Deixa eu deixar gravado aqui. Mas, Aline, não tenha desânimo, não. Tá? Procure dar uma estradazinha devagarinho, daqui a pouco você vai gostar de física. Eu te garanto que você vai gostar de física. Tá? Bem, gente, se vocês não tiverem mais dúvidas, ou vocês têm, se não tiverem mais dúvidas, eu vou entrar na próxima matéria. Ô, professor, Pois não. então quer dizer que pode fazer qualquer questão do capítulo 2 e 1 das questões propostas, é? Você escolhe 5 questões do capítulo 1, você escolhe 5 questões do capítulo 2, agora você tem que explicar. Eu não quero somente o gabarito, não, porque o gabarito tem no livro, tá? Você tem que explicar. Agora. Não precisa botar a questão, bota só a sua solução. Agora, gente, pelo amor de Deus, fotografe de cabeça para cima, porque eu não consigo ver de lado. Não tenho olho de peixe ainda. Não consigo ver de lado. Fotografe de cabeça para cima para me mandar. Me mande com caneta ou lápis bem escuro. Tá? Porque às vezes eu não consigo ler, porque tem um lápis bem clarinho, que vocês sabem ler, mas eu não consigo ler, não. Professor Gabriela Soares, como você não pode participar, teve um imprevisto. Tudo bem, eu boto falta, né, que se chama justificada. Professor, minha net está muito ruim, por isso que eu estou saindo e entrando. Eu entendo isso mais que qualquer um, porque a minha, eu tenho que comprar um microfone. Não sei se vocês estão me escutando bem, mas estou usando um microfone tudo improvisado aqui. Eu estou usando 2 computadores para falar com vocês. Tá? E quando eu mando a gravação, normalmente vai a gravação com eco. Entendeu? Agora mesmo, vou ver se eles acabaram aqui. Ainda está processando aqui. Bem, gente, então não tem mais dúvida. Posso passar para frente, então? A Aline que está desanimada com física. Aline, se anima um pouco, minha filha. Participe, pergunte, entendeu? Não tem vergonha não, se for uma coisa bem básica, não tem vergonha não. Tá? Física é bem legal, tá? Tudo se relaciona com física. Se na hora que você vai fazer um banho-maria, você vai dar mingau para o seu primo, sei lá, que nasceu, você está utilizando física, a nossa física agora, tá? Que não deixa a mamadeira entrar em ebulição, porque ela não consegue receber calor, porque eles estão com a mesma temperatura. Como a água está a 100 graus Celsius, em ebulição, mas está a 100 graus Celsius, e a mamadeira também está na mesma temperatura, ora, a gente definiu o calor como sendo o quê? A energia que passa do corpo que tem maior temperatura para o menor, né? A mamadeira está a 100, a água está a 100, então não tem nenhuma maior do que a outra. Então, ela não consegue receber calor para mudar de fase. Então, ela não entra na fervura, ela não entra em ebulição. Não é legal você saber isso? Quer dizer, por exemplo, você saber por que as bolinhas, quando você vai ferver água, por que vem bolinha lá de baixo? Tem ar lá embaixo da água.
Por que vem bolinha lá debaixo da... Você bota a água para ferver, na panela, aí você pode olhar que vem bolinha lá de baixo, né? E qual é a explicação disso? Muito simples. A explicação é porque quem está em contato com fogo é a água lá de baixo. A água de cima está a 100 graus Celsius, mas ela não recebe calor para mudar de fase. Quem está recebendo calor para mudar de fase é a água lá de baixo. Então ela muda de fase, ela passa para o estado gasoso. Então ela vira uma bolha. Aí ela começa a subir. Ela é menos densa do que a água, começa a subir. E ela não perde calor, por quê? Porque a água toda está a 100 graus Celsius, inclusive ela própria. Aí ela chega lá em cima e faz bluc, bluc. Falta em você. Eu não sei se isso é muito interessante para você saber por que a bolinha vem lá de baixo. Mas às vezes é curiosidade, entendeu? Você tem curiosidade de descobrir as coisas. Estudinho a física vai explicando, sabe? É, exato. E outra coisa, é legal, física é legal, tá? É legal, é legal. Eu gostaria de estar na sala de aula com vocês, sabe? Eu gosto de ver no olho no olho com os alunos, entendeu? Gosto mais do que ficar aqui pela internet. A internet tem uma vantagem, porque fica todo mundo em silêncio, né? Aí eu nem sei se a pessoa está conversando, ou está jogando joguinho, né? Pode estar acontecendo, né? Porque eu não sei se vocês estão prestando atenção ou não estão, né? Bem, gente, então eu vou começar a continuar a aula de calorimetria. Vou resumir rapidamente o que a gente viu, tá? Nesses 15 minutinhos, para a gente dar continuidade, tá certo? Agora, se na próxima aula você tiver, porque vocês têm que me entregar impreterivelmente até o dia 22, tá? Eu não aceito 22 às 23 horas e 59 minutos. Eu não aceito trabalho dia 23, tá? Não aceito, estou falando sério, tá, gente? Estou falando sério, porque tem aluno que quer me entregar no Natal. Aconteceu no ano passado. Aluno querendo me entregar no Natal. Aluno querendo me entregar em janeiro. Entendeu? Então, eu não aceito depois do dia 22. Aí você vai recuperar a nota de outra forma. Porque eu vou dar nota. Eu vou dar nota. E se você copiar de alguém, aí isso daí é problema seu, né? Se você vai copiar de alguém, eu sugiro que não copie não, tá? Mas se você copiar, vou fazer o quê, né? Tem um mecanismo aqui que eu vejo, eu sei quando a pessoa está filando que não está, sabe? Eu acho besteira, porque eu não vou. Deixa eu só ver quem que está falando aqui. Veja só a comunicação. Eu vou abrir um parênteses aqui só para dizer, para fazer uma crítica, tá? Há muito aluno que entra em contato comigo. O 7915-0946 me falou, professor, eu acabei de sair da aula, pois minha internet está parando, eu estou apenas com dados móveis, etc e tal. Tá, beleza. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é, porque aqui aparece o número do telefone, e a pessoa não falou quem é, entendeu? Então, eu dou ok, porque eu não vou bloquear o contato, nem nada, mas simplesmente é um recado inócuo, porque eu não sei quem é, tá? Bem, gente, a gente falou sobre calorimetria, né? E a gente falou de dois tipos de medidas de calor, tá? Que são importantes, tá certo? Quando você está esquentando alguma coisa, quando você está colocando calor em alguma coisa. A gente falou em calor sensível e calor latente, tá certo? Então, a gente fez um gráfico, tá? Onde aqui era a temperatura em graus Celsius e pegamos a água. A gente pegou a água porque a água é interessante a gente pegar a água porque tem em todo lugar e tal. A gente botou Q como a quantidade de calor e medida em calorias, tá? E a gente pegou a água abaixo de zero. No freezer você tem água a menos de 18 graus Celsius. E a gente viu o seguinte, se eu coloco calor na água, ela começa a aumentar a temperatura. Mas chega um ponto, em 0 graus Celsius, que ela
ela recebe calor, mas não aumenta a temperatura. Então, como é que eu desenho isso? Desenho isso aqui, assim, ó. Ela está recebendo calor sem aumentar a temperatura, porque ela está mudando de fase. Depois que ela mudou de fase, ela novamente ela tem um tipo de calor que ela vai recebendo calor e aumenta a temperatura. Depois, quando ela vai mudar de fase de novo, porque ela tem 3 tipos de fase aqui: sólido, líquido e o gasoso. Então, quando vai passar para o gasoso, ela novamente entra num patamar. E depois que ela passa todinho para o gasoso, aí ela começa a aumentar a temperatura novamente. Então, a gente chamou essa 1, essa 2 e essa 3 aqui de... Não foi 1, 2, 3 não, desculpa. Foi... Eu botei tudo em ordem. Eu chamei isso aqui de 2. Eu chamei isso aqui de 3. Chamei isso aqui de 4. Chamei isso aqui de 5. Aí disse que as ímpares, que é a 1, 3 e 5, são calores sensíveis. Ou seja, quando eu jogo calor, varia a temperatura. Já a 2 e a 4 são calor latente, porque eu jogo calor, mas ela não aumenta a temperatura, ela só faz mudar de fase. Então, a maneira de eu calcular calor, tanto na fase 2 como na fase 4, é o calor latente, ou seja, é a massa, quanto mais massa, mais calor eu preciso colocar, vezes o calor latente, cada substância tem a sua, de fusão ou de ebulição. E o calor sensível, que é essa 1, 3 e 5, a quantidade de calor depende da massa, quanto mais massa, mais calor eu tenho que colocar para aumentar a temperatura. A quantidade de calor que eu vou jogar depende da variação de temperatura, quanto mais eu quero variar a temperatura, e um cara que eu chamo de calor sensível. Só que tem uma coisa aqui, tá, gente? Essa multiplicação tem uma coisa curiosa. Tá? Porque, veja, você tem... Cada substância tem seu calor específico. Por isso que o nome é calor específico, né? Cada substância aumenta a temperatura de uma maneira diferente. O ferro é mais fácil de aquecer que a água, por exemplo. Tá? Mas o que acontece nessa multiplicação? M vezes C. Se o calor específico do camarada é muito baixo, tipo ferro, é muito fácil de aquecer. Mas eu tenho muita massa de ferro. Pode ser que eu vou chamar de capacidade térmica, a um C maior. Pode ser que a dificuldade que eu tenho para esquentar esse pedaço de ferro, que a característica dele é o seguinte: o ferro esquenta fácil. Mas se eu pegar muito ferro para esquentar, fica difícil, né? Quanto mais massa de ferro, então aqui é a multiplicação, né? O calor específico do ferro é baixo. Mas se eu pego muito ferro, ele fica difícil. Pode acontecer da massa de ferro, certo? Eu pego a massa de ferro e multiplico pelo calor específico do ferro, certo? Aí eu tenho uma capacidade térmica lá qualquer. Aí eu pego a massa de água 10 vezes menor, de água, H2O. Daqui a pouco eu vou explicar de outra forma, tá? H2O, e o calor específico da água é bem grande, porque a água é difícil de aquecer, tanto é que o oceano demora para aquecer. Então, veja só o que aconteceu aqui. O ferro é fácil de aquecer, mas se eu colocar muito ferro, pode ser que a água, que é difícil de aquecer, o calor específico da água é muito grande, mas se eu colocar pouca água, ela tem a mesma característica do ferro. Então, eu vou explicar de outra forma aqui, tá? Eu estou substituindo essas duas letras pelo capacidade térmica. Eu vou chamar de capacidade térmica, mas como esse nome é fisicamente errado, tá? É fisicamente errado, tu acredita? E a gente utiliza até hoje.
porque não tem nada a ver com capacidade, nem conter alguma coisa. Tá? Mas a capacidade térmica é a relação apenas entre... Se eu passar a variação de temperatura aqui para baixo, eu tenho a relação entre o calor e a variação de temperatura. Então, vê só. Se eu tenho dois caras que eu preciso do mesmo calor para variar a mesma quantidade de temperatura, os dois têm a mesma capacidade térmica. Pode ser que seja o ferro, muito ferro, cuja característica é esquentar facilmente, mas eu tenho muito ferro. Pode ser que tenha a mesma capacidade térmica do que pouca água. Tá? Então, a capacidade térmica, eu não estou querendo saber quem é, se é ferro, se é água, pode ser qualquer coisa. Tá? Eu só quero saber a relação entre quanto calor eu preciso para variar a temperatura. Tá? Então, você pode ter dois caras diferentes, mas que tenham a mesma capacidade térmica. Que tenha o mesmo calor específico, não. Tá? Eu estou achando que não está ficando muito claro para vocês agora, tá? Não está ficando muito claro. Mas vai ficar claro nas próximas aulas, tá certo? Eu vou tentar clarear o máximo possível nessa aula agora. Eu coloquei alguns exercícios para a gente ir fazendo, tá? Exercícios respondidos. Mas antes de ver esses exercícios respondidos, eu quero colocar uma coisa para vocês, tá? O que é bom para a gente ter a capacidade... O que acontece quando a gente tem capacidade térmica alta e quando a gente tem a capacidade térmica baixa? Ora, a capacidade térmica é a relação entre a quantidade de calor que eu preciso para variar a temperatura. Se eu preciso de muito calor para variar a temperatura, eu tenho uma capacidade térmica alta. Se eu preciso de pouco calor para variar a temperatura, eu tenho uma capacidade térmica baixa. Tá? Então vamos pegar um exemplo. Eu sei que por enquanto não está claro, tá? É a primeira vez que você está vendo esse assunto, então não está claro, mas depois vai clarear, tá? Vamos pegar uma garrafa térmica. Você tem aqui uma garrafa térmica muito bem desenhada, por sinal. E a garrafa térmica, ela tem três coisas aqui. Quais são as maneiras de você propagar o calor? Você quer que a temperatura de dentro, o líquido, não varie. Ou seja, se está quente, você quer que continue quente, né? Então, a maneira de você fazer isso é pegar e isolar termicamente ela. Como é que você pode isolar termicamente ela? Você pega as três maneiras que tem de propagação de calor e tenta eliminar. Quais são as três maneiras de sair calor da garrafa térmica? Uma é por condução, tá? Condução, só tem essas três, tá? Condução. A outra é por convecção, convecção. E a outra é por radiação. Radiação. Condução é aquela quando você bota o garfo no fogo, aí você começa a sua mão a ficar pegando fogo, né? Convecção é o ar quando está descendo e subindo, tá? E radiação é uma luz, é como se fosse uma luz infravermelha, tá? Então o que você faz na garrafa térmica? Você pega e coloca um vácuo aqui. Você coloca um vácuo, aqui, o vácuo. Você colocando um vácuo, você já eliminou dois tipos de propagação. Você já eliminou condução, porque é vácuo, então não tem um meio para ter condução. Para ter condução tem que ter meio material. Quando você colocou o vácuo, você já eliminou a propagação por convecção também, porque não tem como o ar ficar circulando com o ar de fora. E você coloca um espelho aqui, tá? Um espelho aqui dentro. Por que ela é espelhada aqui dentro, tá? Porque você tem um espelho.
Você tem um espelho aqui para que a radiação infravermelha bata no espelho como se fosse uma luz, bata e volte, tá? Aí ela fica batendo e voltando. Então, por isso ela não se propaga por radiação. Tá? Então, a gente vai ver na próxima aula, porque não vai dar mais tempo para ver nessa aula. A gente vai ver na próxima aula que. Aí eu vou deixar a pergunta no ar. O que seria interessante para a garrafa térmica? A garrafa térmica ela deve ter facilidade de esquentar, ou seja, quando eu boto o líquido, a garrafa térmica já fica quente, porque ela tem a capacidade térmica bem baixa, então precisa pouco calor para esquentar ela. Ou a garrafa térmica precisa de muita energia para entrar em equilíbrio térmico com a água. Qual dos dois você acha que a garrafa térmica deve ter para que ela não influencie no líquido que você vai colocar aqui dentro? Tá? Então, isso aqui, esse assunto todo, se você não entendeu, não tem problema. Não tem problema, tá? A gente vai dar uma outra abordagem, desculpa, gente, uma outra abordagem na próxima aula. É só para você ter noção que existe uma grandeza chamada capacidade térmica, que diz para a gente quanto calor eu preciso para uma certa substância variar a temperatura e não está relacionada diretamente com calor específico. Está relacionado diretamente com calor específico e a massa também. Tá? Então, dois caras diferentes podem ter a mesma capacidade térmica. Então, na próxima aula, a gente vai ver esse assunto. Se você não entendeu, não tem problema, tá? Na próxima aula, a gente vai ver esse assunto. Eu vou fazer uma solicitação para vocês. Eu vou ter que abrir o link, porque eu vou usar esse mesmo link. Mas quem não assinou, eu quero que assine agora, porque eu vou ter que jogar o link lá para o terceiro ano, porque a aula do terceiro ano começa agora quando terminar de vocês. Tá? Nem dá tempo de eu ir no banheiro. Então eu queria que vocês assinassem aqui do terceiro ano, tá? E eu gostaria, pessoal, que vocês procurassem assim, não ficar assistindo aula sem estar presente, entendeu? Porque quando eu peço para todo mundo sair, às vezes algumas pessoas não saem porque não estão presentes na realidade. Bem, gente, mais alguém falta assinar? Beleza? Ó, já tem gente do terceiro ano querendo entrar. Eu vou deixar o pessoal do terceiro ano entrar, vou pedir para o pessoal do segundo ano, eu vou pedir para o pessoal do segundo ano assinar, porque eu vou cancelar, eu vou interromper a gravação, tá? Posso? Pode sair, todo mundo pode sair. Do segundo ano, pode sair, todo mundo do segundo ano. Tchau, Obrigado. professor. Tchau, gente. Tchau, Ana Tchau, Cláudia. professor. Tchau, tchau. Aline, você vai gostar de física ainda, viu? Tchau. Até a próxima aula. Valeu, gente. Obrigado. Deixa eu interromper a gravação, porque eu vou começar a gravar daqui a pouco.